Ele diz aqui no verso 24, eu estou ainda em João 16, 24. Até agora, o quê? Nada pedistes em meu nome. Em meu nome. Estão pedindo, mas não estão pedindo em meu nome. E ele recomenda, ele faz uma recomendação dizendo: pedi e o quê? E recebereis. Para quê? Para que o vosso gozo se cumpra, para que a sua alegria se cumpra, que você tenha prazer na vida. Não está errado, querido, ter prazer na vida, não. Não está errado em você vencer, não. Essa história de que, sabe, quanto mais pobre, quanto mais, sabe, com a vida desgraçada, mais perto de Deus, isso não é bíblico. Nem riqueza, nem pobreza aproxima ninguém de Deus, não, meu irmão. Você está entendendo? É muito mais fácil afastar, tanto uma quanto o outro. Uma pela soberba, arrogância, prepotência, orgulho, e a outra pelo desânimo. Quem que aguenta ficar na peia a vida inteira, irmão? A desgraça a vida inteira. Ninguém aguenta isso, não. Não. Passar por lutas é normal. Olha para o seu irmão aí. Viu, queridos? Luta é normal. Não fomos enganados, nem Jesus nos enganou. Ele disse claramente: no mundo tereis aflições. Vai ter momento ruim, é tanto que a Bíblia diz. Ela fala do dia mau. E é até bom você não visitar ninguém no dia mau. É bom isso. Porque se você for visitar alguém, você estando mal, é arriscado você transferir, né, as suas frustrações, as suas revoltas para quem não tem nada com isso. Vai acabar com o dia do outro. Se alguém vem te visitar no dia que você está mal, pode dar ruim para essa pessoa. Vai descontar em você, ou você vai descontar no outro, o que o outro não merece. Viu, irmão? Eu já falei aqui de uma síndrome muito grave, pouco falada, pouco tratada, certo? Relacionada à tensão pré-menstrual. De fato, tem mulheres que no seu ciclo menstrual ela muda para outra pessoa, vira um bicho, tá? Nem ela se aguenta, muda tudo, muda o humor. Agora imagine para a pessoa que já é mal-humorada por nascença. Imagine alguém que já por nascença é irritada. Aí, ainda mais na TPM. É dureza, meu filho. Está claro isso? Então a Bíblia Sagrada diz, irmãos, para que o seu gozo se cumpra, sua alegria se cumpra, seu prazer se cumpra. Não dá para viver só de prova, não, meu filho. Ninguém aguenta, não. Tem uma hora que isso tem que passar. Se não passou, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Ah, pastor, eu tenho lutas na área da saúde. Entendo, vamos lutar por isso. Eu também tenho. Ah, pastor, eu tenho lutas na área da família. Sim, eu entendo, às vezes é difícil. Ah, pastor, minha luta é na área conjugal. Entendo. Ah, pastor, minha luta é na área financeira. Irmão, é normal. O que não é normal? Você ter todas elas o tempo todo? Não, aí não é normal, não tem como ser. Tem algo de errado. E como é que eu venço isso? Jesus disse: através do nome dele. Não é nem só através do pedir, porque pedir estavam pedindo, mas estavam pedindo de forma errada. Compreende? Por favor, Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao 11, 9, 10 e 11, Filipenses capítulo 2, verso 9, 10 e 11, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Paulo está falando a respeito de Jesus. Lá em cima, eu não coloquei aqui, mas lá em cima, se você ler os versículos anteriores,
ele vai falando que Jesus, ele determinou para si próprio se destituir da glória de Deus, assumir a forma de servo. E quando se encontrou na forma de servo, se humilhou ainda mais e foi obediente. E como ele foi obediente até o fim, aí aqui está o resultado. Deus o exaltou soberanamente. O que é um soberano, irmãos? É alguém de grande autoridade. Isso é muito claro. E lhe deu o quê? Um nome que é sobre todo nome, não tem outro maior, é esse. Deus deu para ele um nome que está acima de qualquer outro. Com qual propósito? Verso 10. Para que ao nome de Jesus, o que? Se dobre, o que? Todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra. Nas três esferas, ele é a autoridade máxima. Mesmo no inferno, pastor? Mesmo no inferno. Por quê? Porque quando venceu, ele toma de volta as chaves que Adão havia perdido. Diz a Bíblia que ele vai vencedor e leva consigo as chaves da morte e do inferno. O inimigo é tão derrotado, mas é tão derrotado que nem na casa dele ele manda, meu filho. A chave quem tem é o nosso Senhor. Amém? Diga graças a Deus. Verso 11 diz: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem que se render e tem que confessar. No dia que você entender isso de maneira profunda, irmãos, você vai entender o tamanho dessa autoridade. Porque é uma rendição plena, total e completa. Porque estar de joelho já é rendição. Mas não era suficiente. Deus exige que toda a língua diga, confesse, fale, reconheça que só há um dono de tudo. Senhor significa isso: dono, soberano, proprietário. Ele é dono de tudo. Amém? O último texto de hoje, Lucas, capítulo 10, do verso 17 ao 20. Lucas 10, 17 ao 20, que diz: e voltaram os 70 com... Aqui está falando de discípulos que Jesus enviou. Primeiro ele envia 12, depois ele envia 70, 120, 300, aí foi aumentando. Mas quando ele enviou 70 discípulos, não eram só os apóstolos. Diz a Bíblia que eles foram pregar de cidade em cidade. E quando voltavam, diz... E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam, se nos submetem. Por que os demônios estavam submissos aos discípulos? Por causa do nome, meu filho. Não tem como ir contra, não tem como debater, não tem como disputar, não há disputa. Você já entendeu o que significa todo o poder e toda a autoridade?
não sobrou poder e autoridade para mais ninguém. Tudo foi colocado nesse nome. E esse nome Ele deu de presente para você e para mim. E o que você faz com ele? O que você tem feito com esse nome? Usa à toa, como se fosse qualquer coisa. Tem um espanto. Ai, Jesus. Tem uma raiva. Ai, Jesus. Mas na hora da autoridade, na hora de usar onde é devido, quase ninguém usa. Sim, é preciso ter aliança. Sim, é preciso estar bem com Deus. Mas deve usar. Amém, irmãos? Verso 18. E disse-lhes, Jesus falou, a resposta de Cristo foi: eu via Satanás como um raio cair do céu. O que isso tem a ver? Os discípulos talvez não entenderam. Muitos que leem não entendem. Mas Jesus está explicando para eles desde quando tem autoridade sobre o inimigo. Quando ele fala eu via, é uma maneira assim muito, como é que a gente fala? Modesta. De dizer, eu mandei ele sair de lá. E ele saiu feito raio. Eu mando nele desde lá. Como é que eu não mandaria aqui? Amém? Você está entendendo? Eis que vos dou poder, é o verso 19, para pisar serpentes e escorpiões. Aqui está falando de demônios, viu? Não é para você ver um escorpião em casa e tacar o pé e dizer assim, em nome de Jesus. Porque tem crente que é meio doido, sabe? Entende as coisas erradas só. E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A quem ele disse isso? A qualquer um, irmãos? Aos que tinham aliança com ele. Diz aqui, verso 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam, se submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Eles vão atender, eles têm que obedecer, mas não fica feliz por causa disso não, meu irmão. Fica feliz por causa da tua aliança com Deus. Isso é muito mais valioso. Eu não separei aqui, mas em Atos dos Apóstolos diz que uns certos rapazes observaram os apóstolos trabalhando, fazendo a obra, e diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que eles viram os demônios e foram expulsar, e chegaram lá e disseram, olha, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí me deixe parafrasear. Os demônios olham assim, como é? Eles disseram, eu sei quem é Jesus. Eu conheço Paulo. E vocês? Quem são vocês? Olha, eu imagino um demônio olhando para o outro. Olha. Irmão, deram uma surra, mas deram uma peia nesses cabos que eles saíram correndo. Ai, pastor, não basta só dizer em nome de Jesus? Não. Tem que ter aliança com Deus. Esses apóstolos, esses discípulos, eles receberam essa autoridade, porque ela vem através da palavra de Deus. Crer para nós vai muito além de acreditar. Crer para nós está intimamente ligado, anote isso, intimamente ligado a obedecer.
crer para nós está intimamente ligado ao obedecer. Pergunta para o teu irmão aí: você conhece o alfabeto do crente? Conhece? Não começa no A, começa com O. Obedecer. Lembre disso. Amém? A nossa linguagem começa daí. Obediência. Porque foi o caminho de Cristo. Esse sentimento estava nele, e Paulo diz: olha, que age em vocês também o mesmo sentimento. Obediência. Se você obedecer, o caminho da obediência sempre termina em glória. Sempre, sempre. E algum esperto já disse: ah, não, mas houveram pessoas no passado que obedeceram e não venceram. É? Esperto. Leia Hebreus. Você vai ficar surpreso que lá diz que esses eram homens dos quais o mundo não era digno. Leia Apocalipse e você vai ver que o sangue deles ainda clama a Deus por justiça, e o Senhor fará. Leia e você vai ver que eles serão honrados como príncipes no reino dos céus, porque o Senhor não se esquece de um só servo. Por isso que eu sempre recomendo: tenha muito cuidado ao mexer com o servo de Deus. Muito, muito. É linda uma frase atribuída à rainha Elizabeth, eu não tenho certeza se ela disse, mas atribuem a ela, dizendo que ela tinha mais medo e preferia enfrentar um exército armado do que uma pessoa de oração. Eu conheço algumas pessoas, irmãos, dentre elas minha sogra. Ela não sabe o tamanho da autoridade que o Senhor deu a ela, ela não sabe. Mas eu já vi que quando ela se mete a orar, meu irmãozinho, sai de baixo, sai do meio. E eu conheço muitas pessoas assim, que você olha, não dá nada para a pessoa, nada, porque a vida dela não aparenta nada. Só que os espertos se esquecem que quando Jesus veio dessa mesma maneira. A sua aparência não dizia nada, mas quando essa pessoa se volta para a oração, meu irmão. E eu vou te falar uma coisa, queridos: quando esses da oração oram irados com o problema, irados contra o inimigo, e eles nunca são de carne e osso, porque essas pessoas têm uma revelação profunda que a nossa luta jamais será contra a carne e o sangue. Quando você luta contra a carne e o sangue, você se iguala. A arena é da carne e sangue, aí você está por conta própria. Mas quando a sua arena, vou usar uma linguagem mais atual, quando o seu tatame é o espiritual, meu filho, aí não é aí é osso para o diabo. Amém? Quando o seu tatame é o espiritual, quando a sua luta é espiritual, o inimigo bate, ele se rende e ainda confessa a derrota. Amém? É uma das coisas mais interessantes de ver, é um demônio rendido confessando a derrota. Então use a autoridade que foi dada a você contra o mal, para que a sua alegria se complete.
Não foi teólogo, não foi filósofo, não foi doutor algum que disse, foi o próprio Senhor. Ele disse: peça no meu nome, na minha autoridade, para que essa tristeza saia, para que a alegria chegue, porque você tem esse direito. Você não nasceu para sofrer, não foi para isso. Teremos aflições, sim, é verdade. Eu estou vindo do hospital agora, mas eu continuo aqui. Tristeza, pastor? Nenhuma. Dúvida, pastor? Nenhuma. Eu tenho uma alegria de anunciar ao Senhor, alegria de dizer: Ele cura. Mas como, pastor? Por que não te curou ainda? Não sei. Talvez falta de fé minha, talvez falta de confiança, não sei. Mas uma coisa eu sei: se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus, pois eu amo por quem Ele é e não pelo que Ele faz. O nosso amor não é interesseiro, o nosso amor não é por usura, pelo que Ele tem. Olha para o seu irmão aí. Será que essa pessoa está querendo dar um golpe do baú em Deus? Tem gente que irmãos. Tem gente que nunca quis aliança, nunca quis compromisso, ela só quer bênção. Você vai conhecer pessoas que só estarão na igreja quando tiver tudo ruim. Quando todas as portas se fecham, a pessoa chega na igreja, pede oração, ora, chora, quebrantado. Você olha assim: menino, se converteu, agora converteu, olha aí, está até chorando, está até dando glória a Deus mais alto que os outros. Mas quando as coisas acalmam, a pessoa vai. Ela nunca quis aliança, ela quer os benefícios do reino, mas não o rei. Entende o que eu estou dizendo? Mas nós queremos aliança com Deus. Então, se Ele abrir a porta, nós entramos com alegria. Se Ele disser: não, não é hora ainda, você ainda tem que aprender alguma coisa, você ainda tem que colher o que você plantou lá atrás, você ainda tem uma dívida a ser paga. E não é a salvação que eu estou falando, não, é a dívida aqui, porque aqui se faz, aqui se paga. Glória a Deus que Ele não deixa a gente pagar tudo que a gente não aguentava, não, irmão. Pelo tanto que a gente já fez. Dá uma olhadinha para o seu irmão de novo, dá uma olhadinha. Só imagina o que essa pessoa já aprontou na vida. Eu posso te garantir, irmãos, que tem coisas que essa pessoa já fez, que ela jamais vai confessar a alguém. Jamais vai morrer com ela e com alguém que saiba. Ela jamais vai confessar, porque até ela tem vergonha. Até ela tem. Por que muitas pessoas não vão à igreja? Para que as suas obras não venham para a luz. Porque há um mistério na igreja. Há vários, mas hoje eu quero falar só de um. É que o Espírito Santo nos deixa despidos diante de Deus. Você não tem como se esconder. E algumas pessoas se sentem exatamente assim, expostas, despidas. Ela senta na igreja meio assim, parece que está todo mundo olhando para ela. E é engraçado que na pregação ela tem a nítida impressão: alguém contou para o pastor, ele está sabendo. Isso aí é um recadinho para mim. Olha aí para o seu irmão do lado. Olha do outro agora. Pergunta aí para o seu irmão aí, para a sua irmã: foi tu? Foi que contou? Foi?
Foi tu que contou. Imagina se teria tempo, irmãos, para mim ouvir trocentas histórias e botar dentro de uma mensagem só. Irmão, até quando você vai resistir? Até quando você não vai reconhecer que é Deus que fala com você o que o outro não faz ideia? Por favor, levante a mão. Só quem, ajuda aqui para mostrar aqui, irmão. Só quem hoje, aqui, agora, Deus falou com você muito profundamente. Levanta assim a mão, alto, assim, alto. Sem querer agradar, irmão, sem fazer média, sem fazer graça. Pastor, Deus falou comigo. Baixa a mão. Não, segura. E vai para frente da câmera também, tá? Segura. Levanta só a mão quem diz assim: pastor, é verdade. Há coisas que eu fiz na minha vida que só eu e Deus sabe. Levanta assim, quem tem coragem de fazer isso? Só eu e Deus sabe. Pois é. Mas Ele sabe. Ele sabe. E Ele te conhece tão bem. Tão bem. Só falta você também reconhecê-lo. Como Nabucodonosor fez e dizer: não adianta lutar contra ele. Não adianta, eu vou me render. Eu vou me render e dizer: Senhor, é verdade. Queridos, o Senhor Jesus está prestes a vir buscar o seu povo. Chegou a hora e já passou até de nós tomarmos vergonha na cara e dizer: chega de pecar. Chega de ser atraído ao pecado, chega de, ceder ao pecado de novo e outra vez. Chega, porque eu quero aliança com Deus. É o que eu quero para a minha vida. Amém? Você me entende? Sim. Viva a autoridade do Rei em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo bem forte. Glória a Deus.